começando aqui hoje mais um Papo de Recorrência, hoje com um convidado muito especial, que é o Lucas Machado. Lucas, que é um empreendedor serial, se a gente for saindo, falar tudo que ele tem aqui de negócio, vai só o Papo de Recorrência inteiro. Lucas faz parte do time da Alô Chefia. Lucas também é, né, sócio empreendedor no Jalapeño, cliente Repedil, cliente Alô Chefia. Descobriu todo esse universo aí, a gente se conheceu há um tempo, nós conhecemos no ano passado, no JJ Summit, a gente começou a bater um papo e, cara, queria muito trazer o Lucas aqui justamente para ter um papo de empreendedor para empreendedor. O Lucas que veste os dois chapéus, né? O chapéu de empreendedor no ramo de delivery e também de fornecedor para o público de delivery, para quem é dono de food service e tem ali o teu negócio e tem a dor do desafio da gestão de estoque. Bom, sem mais delongas, Lucas, se apresenta aí para o pessoal e obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui hoje com a gente, meu amigo. Nada, Fernando. Cara, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês e de estar representando tanto os empreendedores do setor, né, a galera que está no dia a dia, como eu estou no dia a dia, quanto agora no meu outro crachá, né, um fornecedor de tecnologia para o setor também. Eu às vezes fico pensando, nem consigo conceber que eu estou com esses dois crachás mesmo, né? E de fato, quando a gente estava ali no evento, né? Não sei se você contou para a galera aí do evento do Fogo Alto, várias startups mudando de fato o setor ali, e eu estar junto é muito bacana. Me vendo, dono de restaurante, me vendo como, né, uma pessoa também fornecendo para o setor ali. Isso é muito, muito bacana e são desafios completamente diferentes, mas que se complementam muito, né? A gente consegue entender muito esse universo, tanto desses dois lados. Mas obrigado aí pelo convite de estar com vocês. Ok, isso, a gente que agradece. Bom, pessoal, Lucas, acho que para a gente começar aqui e a galera entender, acho que eu queria que você falasse um pouquinho dos seus negócios, né? Vamos hoje aqui ficar entre Alô Chefia e Jalapeño, né? Para a gente poder ajudar o pessoal dos dois lados, falar um pouquinho de como que esse universo se complementa. A Repedil ajudando ali naquela parte de pós-venda, ajudando a aumentar a recorrência, como que o Alô Chefia ajuda na parte da retaguarda com estoque. E depois o Lucas pode fazer, né, uma transversal nisso tudo, falando como empreendedor que utiliza as soluções no dia a dia, no negócio, como que isso contribui. Então, queria que você falasse um pouquinho da Jalapeño, como que o Lucas começou com a Jalapeño, o tamanho que é a Jalapeño hoje, onde vocês estão, se é uma loja só, são mais lojas, e depois do Alô Chefia, como que o Alô Chefia começou e como que isso aconteceu. Boa. Eu acho que as histórias se cruzam no meio do caminho, né? Mas a história, como eu entro no food service, eu sou biólogo de formação, então não tenho nada a ver com nenhuma das duas coisas, né? Aparentemente. Quando eu estava no mestrado, eu decidi abrir meu restaurante. E eu acho que é assim que muitos restaurantes começam, né? O cara não tem nada a ver com nada, não é administrador, não é cozinheiro, não fez gastronomia, não é culinarista, nem nada disso, e acaba decidindo abrir ali um restaurante por vontade ou porque gosta de comida, como eu, ou por vontade de ter um lugar onde você recebe as pessoas. Eu acho que por isso que o empreendedorismo com comida é tão grande, né? Porque a gente é um povo que gosta de receber as pessoas e tal. Então, por que não empreender nisso, né? Tendo um restaurante. E aí eu fiquei nisso durante algum tempo, né? Meio que amador, que eu acho também que é um setor que começa muito amador, né? E eu fiquei assim durante um tempo, né? Eu abri o meu restaurante em 2016, a gente está em 2025, eu vou fazer 10 anos de restaurante já ano que vem. E durante muito tempo eu bati minha cabeça demais, assim, porque eu não sabia, não entendia de nada, né? Não entendia de administração de negócios, muito menos de negócios gastronômicos. Em algum momento eu precisei me profissionalizar, né? Eu era um food truck, virei delivery, muita coisa aconteceu e tal, e em algum momento eu falei, cara, eu preciso me profissionalizar para eu entender como é que eu consigo, de fato, viver disso aqui, né? Porque já era um trabalho absurdo na época que eu pensei nisso, né? Já era um trabalho gigante de todo dia, e eu precisava, de fato, sobreviver daquilo, né? Eu estava fazendo bico de um monte de coisa e não conseguia botar dinheiro no bolso. Então, quando eu decidi me profissionalizar,
eu fiz alguns cursos e de administração de restaurante especificamente, né? E aí a gente entra num mundo de entender que o que a gente tem não é uma birosca, não é uma coisinha, é uma empresa, né? E como toda empresa, a gente precisa olhar para várias diretorias diferentes, para várias coisas, para o financeiro, a gente precisa olhar para a venda, a gente precisa olhar para dentro, para o estoque, para compras, etc, etc. E aí, quando eu entendi isso, me profissionalizei nisso, né, isso virou tudo para mim, né? Minha vida virou deixar os restaurantes mais eficientes, não só o meu, e a partir daí eu virei consultor também, né? Então, por muito tempo, eu fiquei dando consultoria para restaurantes, depois que eu entendi como fazer aquilo com o meu. E aí, no meio do caminho, eu encontrei a galera, o Vini, o Pedro e a Fê, e a gente fundou a Alô Chefia pensando justamente em qual era a minha maior dor, né? E qual eu achava que era a maior dor dos meus clientes de consultoria, que é a parte de cadeia de suprimentos ali, né? E a Alô surge nesse momento em 23, se eu não me engano, acho que a gente já tem tudo isso também. Surge em 23 como uma solução para a gestão de cadeia de suprimentos, né? E aí, junto com a Alô, também surge minha franqueadora, né? Eu compilei ali um modelo de negócios bacana e aí consegui transformar isso numa franquia. Hoje a gente está aí em 2025 já implantando 3 lojas, né? Eu tenho uma unidade própria, que é a nossa unidade modelo, e agora já tem mais 3 lojas para sair aí junto com a Alô. É desse jeitinho que eu tô. Legal demais, então. Cara, tava sem nada para fazer, né? Sem muito trabalho, aí decidi, né, fundar uma startup. É isso, cara. Mas você vê isso que é legal, né? Primeiramente, parabéns, cara, pela trajetória. Muito trabalho envolvido, a gente sabe que não é fácil. Que trabalho. Não é fácil. E é legal, cara, ver esse cruzamento no momento em que a Alô Chefia te encontra também ali naquele momento de consultoria, de olhar para o teu negócio e falar, cara, isso aqui é uma dor que eu tenho, né? Isso aqui total. É um problema, isso aqui é um desafio. Cara, eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais dentro desse universo, né, dessa dor ali, antes da gente falar, né, antes da gente falar, não, conectando com as estratégias de sucesso que a gente vai falar aqui, eu acho que uma delas no delivery também é essa gestão eficiente do estoque, né? Total. E aí a gente pode fazer essa ponte entre o venda e o estoque. Cara, quando você viu essa dor, vocês decidiram iniciar o Alô Chefia, cara, como que foi aquele momento? Como que essa dor emerge? Como que você vê, né? Até quando você coloca o chapéu de consultor de negócios, que você chega e identifica isso, cara. Qual que é a importância disso para um dono de delivery que vai ouvir a gente, cara, ter esse controle, não vou dizer sofisticado, mas ter um controle, né, adequado do seu estoque, cara? Por que ele tem que usar uma Alô Chefia ali? Quando a gente fala de dor, né, para restaurante, normalmente a dor é vender mais, né? Essa é a dor, a maior dor, né? Eu preciso vender mais. Quando a pessoa fala vender mais, normalmente eu, como consultor, eu faço aquele filtro, né? Eu entendo que o cara está precisando botar mais dinheiro no bolso, né? Isso não quer dizer só vender mais, né? Eu costumo dizer que são vender mais são 3 coisas, né? Ou você vende mais para um público novo, ou você vende mais para o teu público, né? Você vai aumentar teu ticket médio, você vai aumentar a recorrência, e isso o Repetiu arrebenta de fazer, ou para você colocar mais dinheiro no bolso, você precisa ser mais eficiente nos teus negócios, né? Você precisa ter uma gestão melhor, tanto financeira quanto da cadeia de suprimentos. Eu falo da cadeia de suprimentos porque todo mundo que é dono de restaurante conhece a sigla CMV, né? Que é custo de mercadoria vendida. E o CMV normalmente está ali próximo de 40% hoje do faturamento do cara. Então, 40% de tudo que o cara vende é compras, é estoque, é produto que está saindo, é produto que está desperdiçando, é cadeia de suprimentos, né? Então, quando a gente olha para a eficiência, é impossível olhar para a eficiência de restaurante sem olhar para a eficiência da cadeia de suprimentos, da parte de compras, da parte de estocagem, da parte de produção. É impossível olhar para qualquer restaurante e não olhar isso como um problema. Então, esse, para mim, é um dos 3 pilares importantes
dentro do restaurante, né? Ou seja, vender mais, aumentar os teus canais de venda, você melhorar os teus canais de venda, podendo vender para a mesma pessoa, aumentar o ticket médio, aumentar a recorrência e você aumentar a eficiência do teu restaurante. Como a minha valência, dessas 3 valências, a minha valência maior é, cara, vamos olhar da porta para dentro, né? O que a gente consegue fazer aqui dentro hoje sem investir nenhum real a mais, que a gente consiga aumentar a eficiência do negócio. É mexer na cadeia de suprimentos, é olhar para fornecedores, é melhorar o relacionamento com os fornecedores e tal. E foi disso que a Alô nasceu, né? Tanto de uma valência minha como gestor, né? Eu sou um bom gestor disso. Eu sou péssimo de marketing, por exemplo. Sou péssimo. Eu não sei, essa não é uma valência minha, né? E uma outra coisa que eu era muito ruim, que eu acho que o Repetiu ajudou muito, foi nisso, né? De dar atenção para os nossos clientes de alguma maneira, né? Ter um CRM inteligente, e eu falei isso lá no iFood, vou voltar a repetir, se a gente falasse de CRM para restaurante há 2, 3 anos atrás, a galera olhava a gente torto, assim, como assim CRM? Tem que vender e acabou, tem que vender mais, aquela coisa do vender mais, né? E eu acho realmente que essas 2 outros pilares do vender mais, né, do botar mais dinheiro no bolso, fazem toda a diferença para o empreendedor. E na prática, né? A prática do meu dia a dia no meu restaurante é essa. Quando eu converso com os meus sócios hoje, cara, e alô, como é que tá sendo o uso e tal? Porque eles usam no dia a dia deles lá também, né? Eu tô aqui como sócio da Alô, mas eles não, eles como clientes, 100% clientes, né? E eles brincam, cara, a gente nem sabe mais como é que era antes. E a gente não sabe realmente como é que era antes da Alô para controlar compras, para controlar estoque. A gente não sabe como era antes do Repetiu para ter um bom relacionamento como a gente tem com os clientes hoje. São coisas que a gente se acostuma rápido com coisa boa, né? E acaba que a gente nem sabe mais como é que era antes, para tu ver. Não, perfeito. E, cara, se foi um negócio legal, né? A gente estava junto agora lá no projeto Fogo Alto. Para quem está nos ouvindo, Fogo Alto é uma iniciativa da Brasel, em parceria com vários, né, grandes apoiadores ali da indústria, né? iFood, Rational, Big Food, então várias outras marcas, né? Fab Lab, né? Que é o hub de inovação ali da fábrica de bares. E eles estão apoiando as startups do food service para que essas startups, né, a indústria ajude subsidiando uma mensalidade durante 3 meses para alguns restaurantes, eu não lembro exatamente o número, se é 10, mas acho que são 10 startups que estão selecionadas para isso, para apoiar o crescimento das startups. E a gente estava participando essa semana passada, né, do Anuga Select 2025, um evento que aconteceu lá em São Paulo. Estávamos como expositores dentro do stand do Fogo Alto. E rolou alguns palcos ali, né, alguns painéis ali, muito bacana. E a gente participou de alguns, e é legal isso, porque o que o Lucas falou é uma realidade que é o famoso quadro pronto, né? Depois que você vê, não dá para desver. Ou aquele quebra-cabeça montado. Depois que você vê, é mais fácil para montar o quebra-cabeça depois. Então, hoje, quando a gente tem acesso a essas tecnologias, e, pessoal, nós estamos falando assim, de um percentual baixíssimo de donos de delivery, de restaurante, que ainda tem acesso. Tem muita gente para ter acesso, né, a essas ferramentas, para conhecer sobre essas ferramentas. Então, eu dei esse contexto para dizer que o principal pilar que hoje Fernando, Lucas e tantos outros players do mercado veem como principal é o pilar da educação, né? Dado o papel do Lucas ali como consultor fazendo esse apoio, porque a educação é o que transforma realmente esse universo. A partir do momento que você conhece a solução e coloca a solução em prática, é o que o Lucas falou. Como é que era antes, né? Como é que funcionava antes disso? Poxa, você consegue se imaginar hoje, antes, né, de ter um Uber, você consegue se imaginar antes de ter um aplicativo de banco? Como eu tinha que fazer tudo isso antes? Antigamente era assim, né? Sempre foi assim. E agora, na verdade, só agora é que é diferente. Então, quando você tem o acesso, isso aqui é muito interessante, porque depois que você vê, não dá para desver. E o nosso papel aqui, com o papo de recorrência, por exemplo, é conseguir democratizar esse acesso, levando essa informação ao máximo de pessoas possíveis, né? E aí, Lucas, eu queria que você trouxesse um pouquinho de como funciona o Alô Chefia nessa parte, né? Como que o Alô Chefia ajuda ali o dono de delivery, o dono de negócio,
a gerir melhor o seu estoque? Boa. A gente tem alguns pilares ali dentro da plataforma, né? O primeiro pilar é a acessibilidade no momento de imputar as informações, né? A gente acabou informatizando alguns processos que normalmente eram manuais e morosos ali da operação de um restaurante. Por exemplo, lançamento de nota. A gente hoje consegue fazer por texto, consegue fazer por áudio no WhatsApp, consegue fazer por foto. Chegou uma foto, você consegue bater uma foto de uma nota fiscal para dar entrada no sistema dessa nota direto, com preço atualizado, com tudo atualizado. Isso normalmente, cara, você tinha que receber. E a gente vai trazendo práticas também do dia a dia da consultoria, né? Por exemplo, a gente criou um assistente de recebimento de compras. Quando quando você faz uma compra com o fornecedor, o fornecedor te entrega, às vezes não te entrega exatamente o que você pediu, né? Esse processo de conferência entre o que você pediu, o que está na nota fiscal e o que chegou de fato, a gente informatizou isso, criou um assistente de recebimento para o cara conseguir fazer isso de maneira quase que automática ali na hora que recebe o produto. Depois que recebe, já atualiza direto no sistema com preço, quantidade, etc. A gente criou um assistente de contagem que você pode delegar. Então, o administrador ele pode criar uma contagem de estoque ali, que ele vai fazer semanal ou mensal, com todos os setores de estoque já determinados, com tudo que a pessoa tem que fazer, e ela delega para uma pessoa da equipe dela essa contagem que pode ser feita e a pessoa vai fazendo e vai salvando. A gente conseguiu informatizar esse processo, né? A gente tem alguns clientes que relataram para a gente, né, que demoravam quase 6 horas para fazer a contagem no papel, na mão, e depois quase mais 2 dias para botar isso no sistema, né? Então, o administrador tinha que ir, bater no Excel e tal, e aí puxar com o preço da nota para cruzar, enfim, uma questão enorme que a gente conseguiu diminuir isso para 1 hora, 2 horas, enquanto o cara vai fazendo a contagem ali e já vai automaticamente para o sistema, ajusta o sistema com preço automático, etc. Então, a gente trouxe, na prática, essa acessibilidade para o dia a dia dos donos de restaurante, não só do administrador, mas da galera da equipe mesmo, que faz contagem de estoque, né? Só quem abriu um freezer horizontal, tirou coisas de dentro do freezer para contar, sabe como é que é difícil, como é que é chato, como é que é moroso, como é que é fisicamente demandante você contar um estoque, né? E a gente conseguiu aí ajudar um pouquinho, óbvio que a gente, né, não vai lá contar com a pessoa, mas a gente ajuda a pessoa ali a colocar e a imputar as coisas no sistema, além de toda a inteligência que a gente consegue extrair disso depois, né? Uso médio, consumo, enfim, tudo que o setor de compras e de estoque precisa, a gente consegue extrair de informação desses dados, né? Eu acho que esse aqui é o bacana. Show de bola, cara. E você havia comentado do CMV. Com a Lochefia, vocês também ajudam ele a chegar nesse CMV? Sim, a gente ajuda o cara a chegar no CMV real dele, dando entrada e fazendo contagem de estoque, né? É só isso que a gente precisa. A gente faz a conta do estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final, e mostra para ele no painel, na primeira página da plataforma, o CMV dele de maneira semanal ou de maneira mensal. Aí vai depender muito de como ele faz a gestão do estoque dele, né? Mas se está dando entrada, se está fazendo contagem, é o mínimo que a gente precisa para conseguir tirar o CMV dele ali. Tem outras possibilidades, né? O cara fazer saída de estoque toda vez que alguém vai lá tirar algum insumo do estoque, é possível. Cadastrar desperdício, então, jogou alguma coisa fora, precisa cadastrar aquilo no sistema, não precisa entrar no computador para cadastrar o desperdício. Ele simplesmente pode mandar um áudio, joguei tantos quilos de arroz fora. E aí depois ele classifica como desperdício, a gente consegue pegar isso nas relatorias. Então, fica muito mais simples de você conseguir usar esse sistema, né? Diferente de um sistema de estoque que tem cara de planilha. Não é isso, ele é um sistema completamente ali na mão da pessoa, né? Muito fácil de usar. Cara, genial, velho. Porque na hora que você traz o controle de estoque do dia do cara, que é uma dor de todo mundo, né? Pro WhatsApp, cara, que é a ferramenta que ele tá na mão... Pô, tenho aqui 10 tomates, pô, tô jogando fora tanto de... Cara, é sensacional. O quanto facilita o dia do operador, cara. Vocês estão de parabéns mesmo. Quando eu conheci a solução, fiquei encantado. Falei, meu, que genial, que genioso que os caras foram, porque é o dia do cara. E aí vem, né? Para conseguir resolver uma dor dessa, só quem já viveu ela, só quem já sabe o que quem tava no dia a dia, que é para saber melhor do que ninguém o negócio, cara. Muito bom.
Então, agora, cara, a gente caminhando nessas etapas todas, né? Agora, colocando o chapéu ali de consultor e empreendedor na frente da Ravapenho, cara, com esse teu histórico aí, né, ao longo desses anos, conta para nós aqui, cara, quais estratégias você acredita que foram as melhores estratégias assim que você colocou em prática, cara? Tanto estratégias de aquisição de cliente, estratégia de retenção de cliente, fidelização de cliente. Quais estratégias, assim, qual que é o... Na hora que o Lucas abre a caixa de ferramenta, né? E vai colocar em prática, cara, quais são as estratégias, assim... Ó, Fernando, cara, básico bem feito é essa estratégia aqui, e aí na hora que o cara quer ir do médio para o avançado, ele tem que partir para isso aqui, que é resultado garantido pelo que você já viu aí, cara. Boa. Eu acredito muito no básico bem feito, assim, muito, muito. Ainda mais quando a gente olha para restaurante, tá? Primeira coisa de todas, assim, eu acho que não é uma estratégia, nem um truque, nem nada disso. É, de fato, olhar para o teu negócio, né? Isso para os empreendedores que estão aqui vendo a gente hoje, principalmente de food service, é olhar para o teu negócio como se ele fosse uma empresa de verdade, porque ele é. Né? Muita gente que tem restaurante leva o restaurante no amadorismo mesmo, né? Na administração amadora. Eu acho que essa é a o principal problema na hora de você olhar uma gestão de um restaurante, né? Quando eu dava consultoria, que eu entrava num restaurante, que eu entendia isso, né? Era mais isso que eu tinha que tentar mudar, realmente a mentalidade do empreendedor ali, para ele virar, de fato, um empresário da empresa dele, né? O diretor da empresa dele, o cara que vai dar a direção da empresa. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? Se você entende, não, eu sou muito pequenininho, é só eu e minha esposa, eu e meu namorado, cara, entenda a sua empresa como uma empresa de verdade, ela precisa de processos de verdade para acontecer, mesmo que você faça todos os processos, eles precisam estar em algum lugar, estar escritos em algum lugar, ter um organograma. Isso parece piegas, e me parecia na época piegas, tá? Quando eu era menorzinho, cara, para que eu vou ter um organograma se sou só eu que faço tudo? Isso é muito comum, né? Mas, cara, faça um organograma, entenda ali, porque em algum momento você vai ter que trazer alguém, em algum momento você vai ter que ter processos desenhados, então entenda o teu restaurante como uma empresa. Essa é a primeira dica aí, primeira coisa. E daí vão surgir todas as outras ferramentas da caixa de ferramenta, né? Eu acho que quando você fala de caixa de ferramenta, isso é a caixa, né? Entenda que você precisa de uma caixa de ferramenta para você depois ter ferramenta lá dentro. E aí vai depender muito da tua maturidade do teu negócio, quais ferramentas você tem que usar naquele momento. Tem momentos da empresa, tem momentos do restaurante que você precisa chegar no ponto de equilíbrio, né? Então você precisa vender. Vender é a tua principal valência. Você precisa colocar aquilo no mínimo de renda entrando, de receita possível. Então você precisa vender. E aí vender é olhar para canais de venda de maneira inteligente, né? Quais canais de venda que você está, quais canais de venda que você pode expandir ou não, quais canais de venda você pode explorar melhor ou não. E aí entram vários parceiros, né? A gente tem vários parceiros. O Repetiu é esse parceiro que está ali quando você olha para um canal de venda, que você está pegando dados estruturados para você escalar um canal de venda. Você tem um canal de venda, você escala o canal de venda com o Repetiu, mas o canal de venda pode ser qualquer um, pode ser o iFood, pode ser, me corrija se eu estiver errado, tá, Fernando? Mas pode ser qualquer canal de venda que você precisa construir canais de venda. Essa é uma valência que eu não sou bom. Que eu acho que a minha pior valência é essa, né? Construção e escala de canais de venda, né? Uma coisa importante pra caramba, e aí quando você começa a chegar ali no teu ponto de equilíbrio, cara, cheguei num nível de faturamento e não estou vendo dinheiro. Ou então quero aumentar o meu... Isso é uma coisa que acontece muito, né? Você chega num nível de faturamento e aí, de repente, você não vê dinheiro porque a tua gestão não está bacana. A tua gestão financeira, a tua gestão de compra, não está bacana. E aí, o que a maioria das pessoas trava eu preciso, então, vender mais. Preciso vender cada vez mais. E aí eu já vi, e isso parece brincadeira, mas eu já vi restaurantes que faturavam 500 mil, 800 mil, mais de 1 milhão, e no final do mês a última linha ser negativa.
o cara está perdendo 10, 20, 30, 50 mil, dependendo do tamanho e do porte do restaurante, perdendo grana de verdade, assim. Como é que pode um restaurante que fatura 1 milhão? Não é incomum ter um restaurante que vende muito, perder muito também. Às vezes o maior problema do cara é, quanto mais ele vende, dependendo do problema, né? Quanto mais ele vende, maior o buraco que ele entra, né? E aí por que esse problema acontece, Lucão? Isso acontece principalmente porque o cara, em vez dele querer escalar de maneira inteligente um canal de venda, ou seja, se ele for delivery, em vez dele querer aumentar o ticket médio dele, né, aumentar a recorrência dos clientes, ele quer aumentar a quantidade de vendas, aí ele entra numa coisa assim, cara, eu vou dar um desconto para eu ter mais pedido, eu quero fazer 3 mil pedidos, 5 mil pedidos, e ele tem um ticket médio baixinho, a operação dele não comporta isso. Isso acontece muito, eu vejo muito isso acontecer com delivery, principalmente, e aí tem um monte de coisa. Campanha de cupom do iFood é bacana? Depende do teu momento, depende de como você está. Eu vejo muita gente se arrebentando, fazendo campanha de cupom e distribuindo pedido, quando vê a entrega é cara demais, a taxa do iFood é cara demais, a taxa da maquininha é cara demais, essa coisa. Então, por exemplo, se você é delivery, você tem que focar. Pagou para trabalhar. Pagou para trabalhar, isso acontece muito. Já aconteceu comigo também. Mas se você é delivery, por exemplo, cara, o que você tem que fazer? Cara, você tem que focar em aumentar teu ticket médio. Você tem que focar em aumentar tua recorrência. É isso que você tem que focar em fazer se você está num momento de preciso de mais receita. Agora, se você já está no teu ponto de equilíbrio, você está acima do teu ponto de equilíbrio e o dinheiro não está vindo de qualquer jeito, aí você tem que olhar para dentro de casa, né? Você tem que olhar para dentro da porta. Falar, cara, o que eu estou fazendo? Será que o meu fluxo de caixa não está bacana? Será que porque tem dois problemas aí, né? Você pode ter uma operação que de fato ela não é lucrativa, né? Ela não dá lucro, ela não gera lucro, não é positiva, ou você tem um problema de fluxo de caixa. Você está comprando errado, você tem um problema de fluxo ali. Na tua operação mês a mês ela é positiva, mas você está consumindo o teu fluxo de caixa ou por dívidas passadas que você fez, empréstimo, etc, etc, ou por um fluxo de compras errado, né? É possível isso estar acontecendo também. E aí é o momento de você olhar mais para dentro de casa. Cara, quais são os seus processos financeiros que você faz? Você faz uma conciliação bancária bacana, e aí você vai olhando para o financeiro, você vai olhando para a cadeia de suprimentos, que é a parte de compras, né? Como é que você compra, com quem você compra, quais são qual é o teu ciclo de compras, o teu ciclo de pagamento, como é que está isso? Ele está certo, ele está invertido? Muitas vezes o cara compra, paga, né, pega um fornecedor, aí ele compra, aí tem que pagar à vista ali para o cara, né? Então ele já pagou o que ele nem vendeu ainda, então está com um ciclo invertido. A ideia é você ir conseguindo empurrar esse ciclo para frente, para quando você for pagar seus insumos, você já ter vendido eles, né? Então trabalhar num fluxo correto de financeiro com compras é interessante. Como é que está teu estoque? Está inchado demais? Às vezes você está com estoque, pô, eu vendo 200 mil reais e no meu estoque tem 150 mil. Tem alguma coisa errada, você está com muita grana parada de estoque. Qual é o benchmark do mercado para estoque? É entre 10% e 30%, depende do setor, enfim, você precisa entender teu estoque ali. Outra coisa, como é que está teu CMV? Se o CMV está alto demais, está baixo demais, você tem ficha técnica, você não tem, aí começa uma série de coisas que da nossa operação do dia a dia de restaurante, né? Que é isso, uma compra bacana com bons fornecedores, e de novo, eu sempre falo isso, fornecedor não é só o preço mais baixo, fornecedor é relacionamento também. Às vezes você consegue um preço, talvez o preço seja um pouco maior, mas você consegue um boleto para 30 dias, um boleto para 45 dias, isso já melhora teu fluxo de caixa, você consegue investir essa grana em outras coisas, você consegue olhar para o teu estoque, entender se teu estoque está alto, se teu estoque está baixo, olhar tuas fichas técnicas, olhar porcionamento, olhar tuas vendas, aí é uma série de coisas, e depois de ter feito um monte de coisa na vida, eu posso dizer, talvez a coisa do restaurante, né, administrar um restaurante, seja uma das coisas mais difíceis que eu já vi e que eu já fiz. É muito difícil, é muito complexo, e aí você precisa tratar isso de uma maneira profissional, né? Eu só comecei a ver dinheiro na minha vida de restauranteiro depois que eu entendi que eu precisava profissionalizar e trouxe pessoas
importantes, né? Meus sócios hoje, o Gustavo e o Flávio no meu restaurante, que são pessoas que, de fato, cuidam disso de maneira muito profissional, né? O Flávio na parte financeira e administrativa, o Gustavo olhando para a parte de suprimentos, né? Hoje quem toca isso no meu restaurante é ele, pilotando a Alô, mas é ele que toca isso. Eu fico mais olhando a parte agora estratégica, expansão e etc. Mas é muito importante trazer pessoas para fazer isso com você, trazer sócios para fazer isso com você, e pessoas sérias que tenham a mesma visão que você, porque é muito difícil fazer isso sozinho. É um dia a dia muito duro para a gente passar sozinho. Então, essas são as minhas dicas, né? Não, e muito legal, cara, é muito conectado, porque só vocês viram que o Lucas trouxe, né? Ele foi ali desde o básico, básico bem feito, né? Como diria o Rafa Silva, né? Do Ucrânia com Delivery, embalagem, produto, embalagem e entrega, né? Entrega, exato. Então, cara, o Lucas foi vindo ali desde o básico, bem feitinho, cara, aí ele deu uma aprofundada ali no detalhe, cara, que são tópicos importantes de escoamento de fluxo de caixa, se você não está regulado com o teu fornecedor, ciclo médio de compra, aí ele trouxe CMV, margem de contribuição. E, pessoal, quem está empreendendo, seja no delivery ou seja, né, ali no salão, dono de restaurante, dono de delivery, são números que você precisa ter, né? Todo empreendedor começou um dia, né, do zero. E eu também sempre fui o cara que não fui fã disso, né? Eu nunca fui fã disso. Então, meu primeiro empreendimento, cara, a gente quebrou assim, ficamos com muita dívida e tal, demoramos anos para conseguir regularizar tudo de novo, mas eu não tinha esse olhar. Na minha cabeça era só, trabalha que vai dar tudo certo. Sim. Mas não é só isso, né? A gente precisa realmente olhar para dentro de casa e ter um tempo de gestão, né? Aquele tempo de, peraí, deixa eu olhar para esses números, deixa eu conversar com outro empreendedor do segmento, cara, e tem bons eventos, tem muita gente boa ajudando na educação empreendedora hoje no segmento do food service. Então, participar desses eventos, dessas comunidades, trocar essas ideias e olhar sempre para dentro de casa para esses números, para entender, tá fazendo sentido? Peraí, outros restaurantes, qual que é o indicador deles? Cara, CMV não entra na minha cabeça. Como é que eu chego nesse número mais fácil? A Alô Chefia me ajuda. Como é que eu falo margem de contribuição para mim nossa senhora, raiz quadrada, eu não entendo nada disso. Ciência de foguete. Então, quem te ajuda nisso? Igual o Lucas falou, traz gente boa para perto. Não quer trazer um sócio para operação? Traga um consultor para te ajudar a chegar nesses números, para olhar para esses números de verdade, com assertividade, né? Com acurácia para esses números. São esses os meus números, estão sadios, não estão? Está no momento de eu acelerar, pôr o pé no acelerador porque eu vou crescer. Porque se você não estiver saudável e você acelerar, você vai crescer o problema. Você não vai crescer a solução. Você não vai ter dinheiro. Você vai crescer o teu problema, entendeu? Você não tem uma boa ficha técnica, se você não tem uma boa operação de delivery, de logística, se você não tem uma boa cozinha, tudo que não estiver bem, se você pôr o pé no acelerador, você escala o problema. E aí piora tudo. Então, acho que essas dicas todas do Lucas ali, né? Fiz questão de dar esse reforço aí, porque isso é fundamental, galera. Isso é meio que caderninho na mão, sou restauranteiro. Como disse o Lucas ali. Cara, tem o delivery, tem o restaurante, tô aqui, meu, caderninho na mão, é isso que acontece. E aí, Lucas, pra gente poder, né, contribuir com o pessoal ali também agora pensando em estratégias de venda. O cara tá com a casa bem feita, pode pôr o pé no acelerador para crescer. Cara, aí você, pelo Ralapem hoje, crescendo a operação, expandindo a operação. Como que você, né, coloca ali na prática, no dia a dia, falando um pouquinho até do teu negócio ali, o que você recomenda ao pessoal? Aí sim, tô saudável, agora eu quero crescer. Vamos pensar em estratégia de fidelização de cliente, vamos pensar em estratégia de crescimento de base própria, né? Porque o Bruno Urel, lá da comunidade do Clube Delivery, ele tem uma frase que já virou tradição entre a gente, que é, né? O Delivery, ele cresce de aquisição, mas vive de recorrência. E por isso que a nossa parceria ficou tão legal com a RP de UA, porque o pessoal faz o tráfego pago, adquire um cliente novo, e a RP de UA entra ali dentro do cardápio próprio do cliente para ir fazendo essa gestão do relacionamento com a base dele, para fazer com que aquele cliente, né, como você bem frisou também, aquele cliente já consumiu uma vez, aumente a sua frequência de compra e vire um cliente recorrente, continue comprando sempre. Como que, dentro da Ralapenho, cara,
vocês olham para isso e o que vocês fizeram que foi muito legal dentro disso, cara? Boa, bacana. Cara, a gente sempre entendeu que restaurante era recorrência, né? A gente tinha até um número preocupante de clientes novos. A gente sempre foi assim, tem 20% de cliente novo, 30% de cliente novo, o que era pouco para a base. A galera estava acostumada a 40% de cliente novo, 60% de recorrência, né? A gente sempre teve a balança um pouquinho maior para essa galera da recorrência. E aí é isso que você falou, né? O cara volta porque ele é bem atendido, porque ele tem uma boa experiência, porque a embalagem é bacana, porque o tempo de entrega é bacana. Essa é a fórmula mágica para você. Também não adianta você ter uma aquisição absurda se você não tem ali o básico do delivery bem feito. E aí falando de delivery, né? O meu indicador principal de todos assim é tempo de entrega. Assim, se a gente está com tempo de entrega baixinho, a galera normalmente pede, normalmente o que a galera comenta, pô, veio muito rápido e tal, e é uma galera que vai voltando e tal. A gente nunca tinha olhado muito para isso no sentido de CRM. A gente nunca tinha olhado, até porque não era uma coisa, não era possível, de fato não era possível. Não porque a gente não queria, porque não tinha essa informação, não tinha. O máximo que a gente podia fazer era fazer uma campanha, disparar para todo mundo que era da base, disparar uma campanha genérica, alguma coisa nesse sentido para todo mundo. Isso funcionava, tal, até funcionava na medida do possível, benchmark de mercado, existia isso, né? Funciona, tá. Quando eu vi o Repetiu pela primeira vez, isso não é nenhuma demagogia não, tá, Fernando? Quando eu vi o Repetiu a primeira vez, eu falei, caralho, revolucionou, porque agora eu nem sei, eu falei, pô, eu quero esse negócio agora no meu restaurante, quero hoje, e fiquei ansioso, porque existe um momento ali de puxar o banco de dados e subir o banco de dados, e eu ficava, meu irmão, vamos embora, vamos rápido, cadê isso que não está acontecendo? Porque eu queria ver funcionar, Fernando, e é muito interessante quando você vê funcionar. Primeiro que, quando a gente botou o Repediu lá, ele se pagou na primeira campanha. No primeiro dia da campanha, a gente trouxe o investimento do Repediu de volta, e parece que é uma propaganda, mas não é a pura realidade, porque é muito fácil de você, com as ferramentas que tem hoje, eu tinha naquele momento ali no mercado, era muito... e com a ferramenta que você trouxe do Repediu, da hiperpersonalização, de entender quando o cara pede, que horas, a gente conseguir segmentar os grupos a nosso bel prazer. Assim, quero segmentar desse jeito aqui, quero enviar para essa pessoa. E a gente começou a fazer campanha de cashback junto do Repediu, com JJ e Repediu junto, né? A gente fez uma gambiarra dos dois sistemas e a gente conseguiu fazer ali o aviso do cashback do JJ. Nossa, eu nem lembro como é que a gente fez isso, mas a gente conseguiu fazer e os disparos de mensagem automática, enfim, cara, é um absurdo o que você consegue fazer com um CRM bem estruturado. E lógico, de novo, Repediu é uma Ferrari, eu não consigo pilotar esse carro desse jeito, entendeu? A gente precisou trazer agência, a gente precisou olhar para o que os clientes estavam falando, a gente precisou trazer outras pessoas para a gente conseguir configurar, e eu ainda acho que eu dou pouca atenção para o Repediu, né? Mas aí é culpa sua, porque ele dá resultado, inclusive, se você não der muita atenção. Se eu tivesse dado um pouco... Eu acho que eu colocaria muito mais resultado se a gente desse mais atenção ali para a ferramenta, mas é isso, quando você tem dados de cliente bem estruturados, assim, quando é que o cara pede, o que o cara pede, se o cara já está classificado ali como um cliente fiel ou não, e tem outro, a galera que você está perdendo, né, ali eu não lembro como é que chama ali na plataforma, mas eu chamo de pré-churn, né, porque agora já sou startup. Tem os em risco e os perdidos. Em risco e os perdidos, exato. A gente pega a galera de em risco ali, a gente traz de volta, a gente ativa de volta essa galera, e aí você começa a ter números de recorrência meio que assustadores mesmo. Daí tu fala, cara, eu acho que não tô adquirindo cliente o suficiente, porque o seu número de recorrência ele vai aumentando. E aí a gente fica nessa, cara, com essa recorrência alta, com ticket médio alto, a gente consegue botar... A gente começou a vender mais sobremesa, porque a gente conseguiu campanhas falando sobre sobremesa simplesmente.
e aí a gente consegue vender mais sobremesa, aumenta o nosso ticket médio, enfim. Ali o céu é o limite, de fato, assim, a criatividade das campanhas que você vai fazer, das segmentações que vocês vão fazer, além do que está padronizado lá, aí o céu é o limite. E você falou, é muito legal, Lucas, o depoimento. Obrigado, primeiramente, pelo elogio a Repediu. Você deu o exemplo da ferramenta, e, cara, eu não lembro o percentual, mas teve um palco que eu assisti que o cara trouxe uma estatística de quantos % dos clientes não pedem a sobremesa por não saber que tem sobremesa. Olha só que doideira. Por falta do garçom oferecer. Beleza. Uhum. Aí, teve um cliente nosso que tinha saída baixa de sobremesa. E aí, o que ele fez? Ele começou a usar a Repediu para os clientes que já tinham mais de 4 pedidos feitos na casa, no delivery, e nunca tinham pedido nenhuma sobremesa. E aí, ele começou a oferecer essa sobremesa pro cara. No próximo pedido, você tem direito a uma sobremesa. Cara, sobremesa que você quiser. Acho que ele tinha 3 opções de sobremesa na casa. Você pode pedir qualquer uma das 3 opções do seu próximo pedido. Cara, o que aconteceu? Rodou a campanha lá há 30 dias. Parou a campanha. Aí ele foi pegar a galera que havia convertido naquela campanha, se após aquele pedido da campanha com a sobremesa gratuita, nos próximos pedidos ele havia pedido também. E, cara, ele monitorou isso aí, mais 30, 60 dias. Ficou 3 meses fazendo essa trajetória ali para ter essa clareza. Cara, estatística, velho, não mente. Mais de 80% dos clientes que nunca pediram uma sobremesa, depois que ganharam uma sobremesa, mais de 80% desses clientes adicionaram uma sobremesa no próximo pedido. Cara, olha que loucura, velho. Isso é muito loucura, cara. No delivery, velho. Então, tipo assim, a gente vem falando de aumentar ticket médio, cara. Isso é muito mágico. Porque o cara consegue puxar o ticket médio dele, muitas vezes, num produto que ele tem uma margem melhor, né? Porque ele consegue brincar melhor com aquela sobremesa ali. Ele não precisa... Ele não é o item de cardápio, né? O item de isca dele ali, né? De primeiro olhar. Então, não é onde ele tá vendo o preço. E ele conseguiu fazer com que essa galera que nunca havia pedido passasse a pedir. Então, ele falou, cara, isso foi um experimento, né? Foi quase que foi um experimento. Ele não chegou a ter um teste AB, mas... científico, Ele falou, cara, deixa eu ver se vai funcionar. E funcionou demais. Ele falou, cara, agora eu vou fazer isso pro resto da base. Porque eu fiz para um pedaço, queria testar, deu muito resultado, vou fazer pro restante da base. Óbvio que no restante da base, provavelmente esse percentual deve cair. Mas vamos supor que ele ainda fique em 50%. Muito alto. Que ficasse em 30%. Ainda é muita coisa. Numa base de 10 mil consumidores, cara, é muita coisa. Imagina numa base de 30 mil, 60 mil consumidores. Cara, é muito massa o que é possível fazer. Né? Mas parte da premissa do que você falou. A importância de ter um cardápio e a identificação do dado bem feita. Porque acontece muito também, cara, e a gente fica muito triste nesse momento, quando chegam clientes que, poxa, eu quero usar o Repediu, achei tudo maravilhoso. Ótimo. Você tem um cardápio? Não tenho. Ou, eu tenho, mas aqui eu não peço nem o nome do cara. Aí você vai ver os cadastros todos errados, tudo feito de qualquer jeito, não tem a informação correta, produto cadastrado tudo com o nome errado. Como é que você vai se relacionar com o teu consumidor se você não teve o carinho de entender ele bem, né? Uma coisa que o Diego Barreto, cara, CEO do iFood, falou no evento do Marani, né, falando de CRM, né? Um dos tópicos do palco dele foi CRM, o principal, e ele disse o seguinte, um dos convidados, né, ergueu a mão depois, na hora das perguntas, e perguntou, como que eu faço essa parte de CRM, poder mandar uma mensagem no WhatsApp e tal. Cara, perguntou quase que o que o Repediu faz, assim. Mas o Diego, ele foi provocativo na resposta. Eu gostei da provocação dele, que ele falou, olha, mas antes disso, você está olhando para a tua venda? Porque você está me falando de fazer pós-venda, né? Mas você está olhando para a tua venda? Você responde o teu cliente no chat do iFood? Sim. Porque eu vou te dizer o seguinte, a gente tem uma estatística. E a estatística que ele trouxe foi 1 a cada 10 restaurantes, cara, respondem o cliente. Aí nós pegamos esses grupos e olhamos a linha do tempo deles. Esses restaurantes que não respondem os clientes
não performaram tão bem quanto os restaurantes que respondem ao cliente. Não quer dizer que você responder o teu cliente vai aumentar o teu faturamento. Mas quer dizer que o não responder o seu cliente não te ajuda a crescer. Então, Total. cara, não adianta você querer se preocupar com o pós, se a largada, o mínimo bem feito, você não está fazendo bem feito. E quando, trazendo agora para o nosso lado, olhando de CRM, falando desse contexto que você trouxe, de como a RPDU ajudou ali a Ralapenho, a RPDU pôde ajudar porque a Ralapenho já tinha essa consciência de dados e já tinha um aplicativo próprio com o JJ, já tinha toda uma construção de base identificada, já tinha clientes com nome completo, tinha clientes com data de nascimento, com todo um cadastro preparado para colocar um CRM, para fazer uma gestão de relacionamento com o consumidor no melhor momento. Então, na hora que o Lucas viu, ele pediu, falou, poxa, eu tenho a informação, agora eu achei a plataforma para acionar isso. E é isso que a RPDU traz essa visão do saber, do olhar para o seu cliente a fundo, com aquela sniper assim, fala, pô, eu consigo saber exatamente quem é quem, para que você possa realmente personalizar a comunicação com cada um deles de forma automática a se relacionar falando do produto preferido dele, do dia melhor de compra e tudo isso. Então, essa é a importância, pessoal, de se manter uma base de dados bem nutrida, uma base de dados bem alimentada, para aí sim poder fazer esse pós-venda. Então, trago a mesma provocação que eu ouvi o Diego fazendo, mas peraí, antes de se preocupar com o pós-venda, você está se preocupando com a sua venda? Você aí no salão está identificando o seu cliente? Você tem uma comanda? Você tem um programa de fidelidade? Você viu que o Diego falou, o Lucas acabou de citar aqui, pessoal, que usei RPDU junto com o JJ, as soluções são integradas, para poder fazer a regra de relacionamento do cashback. Tá, mas e você que está nos ouvindo? Tem um programa de fidelidade? Tem um programa de cashback? Seus clientes acumulam pontos para poder voltar com você, ele acumula um cashback para incentivar essa volta dele. Então, tem vários pontinhos, né, Lucas? Que são estratégicos e essenciais antes da gente olhar para o pós, né? Total. E essa coisa de gerar dados, né? Eu acho que é isso para todos os lugares do restaurante possíveis e imagináveis, assim. Inclusive quando a gente fala de compras, quando a gente fala de estoque, quando a gente fala de financeiro, quando a gente fala de tudo, assim. Tudo tem que estar, os dados têm que ser gerados, estruturados, e eles têm que estar guardados em algum lugar, se eles não estiverem sendo analisados ainda, para eles poderem ser analisados e para você conseguir tirar alguma informação disso, né? De tudo, de qualquer coisa que acontece no restaurante, assim como uma empresa, né? Você precisa ter isso bem estruturado em algum lugar. E é total isso, né? Assim que a gente entrou com o RPDU, que foi RPDU JJ, a gente estava usando o JJ há muito pouco tempo. A gente já tinha uma base grande, mas a gente estava usando o JJ há muito pouco tempo. Aí o que eu falei? Cara, vamos jogar todo mundo da base que a gente tinha antiga para dentro do JJ, para o RPDU conseguir puxar, para a gente fazer a comunicação lá. E aí a gente usou isso, inclusive, para fazer a comunicação da troca de cardápio, da troca de link. Ó, estamos trocando de link, mandamos direto pelo RPDU. Esse é o tamanho da força do RPDU, né? E aí, como eu falei, a criatividade é o limite. A gente usou muito da criatividade ali no RPDU para a gente conseguir fazer essas comunicações, muito além, inclusive, daquelas coisas que vocês já dão ali pré-formatadas, né? Vocês dão isso como um pontapé inicial, mas você que é dono do teu negócio, que entende dos teus clientes, que entende do teu cardápio, que entende do teu público, sabe como é a tua comunicação, isso é importante também, né? A gente adequar a comunicação ali do WhatsApp que a gente está fazendo. A nossa comunicação lá na Ralapenho é super descontraída, assim. A gente brinca com os clientes, manda emoji, manda figurinha, a gente tem essa liberdade com os nossos clientes, né? E é importante você manter esse tom mesmo usando o RPDU como ferramenta. Então, você tem que estar olhando para tudo, né? Essa é a grande questão. Você tem que estar olhando para tudo. Você tem que estar olhando para a tua venda, você tem que estar olhando para a tua comida, você tem que estar olhando para o teu financeiro, você tem que estar olhando para tudo. E foi o que você falou. Se você não quiser mais sócios, traga parceiros, traga consultores, tragam pessoas que vão ajudar vocês no caminho e deixar essa trajetória mais amigável, né? Menos solitária. É isso, Lucas. Cara, que papo massa. Passou quase uma hora já que voou, meu irmão. Caramba, foi mesmo. Voou, cara, voou. Pô, mas vamos lá, cara. Vamos pra saideira, então. Bora. Baseado aí, né?
toda essa trajetória, tudo que a gente falou, deixa um conselho aí, cara, para quem está começando a empreender, né? Se você já é um empreendedor de tantos anos aí, cara, no segmento, aquele conselho para a galera, pô, quem está pensando em empreender, ou quem está empreendendo e está no começo, está encontrando alguns desafios que a gente bateu um papo aqui, qual que é o conselho aí do Lucas, cara, para esse cara? Pensa no Lucas lá atrás, que começou também. Qual que é o conselho? Pois é. Eu acho que o primeiro conselho de todos procura se educar. Assim. Se eu tivesse que falar com o Lucas lá de trás, se educa o quanto antes você conseguir se profissionalizar na questão de gestão, de marketing, de tudo. Né? Agora que eu estou me educando, agora depois de 10 anos que eu estou me educando nessa coisa de redes sociais, de marketing e etc, que era uma coisa que não é a minha valência mesmo. Assim. Então, eu estou passando os últimos 2 anos aí lutando. Nem Instagram tinha, hoje eu já tenho, para entender como é que funciona ali. Então, eu acho que o primeiro conselho de todos é se educa o mais rápido possível no que você mais tem dificuldade, principalmente, né? Porque eu tinha muito disso, né? Tinha coisas assim, eu gostava de cozinhar, e a primeira coisa que eu fui me educar foi na cozinha, que era uma coisa que eu não precisava exatamente me educar naquele momento. Iria existir esse momento de eu me educar na cozinha, mas eu tinha que ter me educado na parte financeira, na parte de gestão, eu tinha que ter feito isso, né? Então, o lugar onde você tem mais deficiência, vai logo, se educa logo, faz um curso, faz alguma coisa, puxa alguém, chama um consultor, aprende com outras pessoas. Hoje a gente tem tantos grupos assim de educação que não existiam há 10 anos atrás, né? Tem o Marani, tem o Polite, tem a Bia, tem a galera do Delivery Edge falando de... Enfim, a gente tem tanta coisa hoje acontecendo, é muito mais fácil do que era antigamente. Então, o primeiro de tudo é que para a pessoa se educar. E o segundo é resiliência. Eu acho que aí é para qualquer empreendedor, né? Vai ter momentos que vai ser muito difícil, que você vai querer desistir, vai ter momentos que você até deveria desistir, né? Mas se você quer mesmo isso, se você quer mesmo ter um restaurante, você tem que entender que a vida do dono de restaurante é assim, né? Você precisa ter muita resiliência, vai passar por momentos mais difíceis, momentos que você vai trabalhar mais, momentos mais apertados. Mas isso tudo vale a pena quando a gente tem o carinho dos nossos clientes, quando a gente recebe os elogios dos nossos clientes. Eu acho que isso é o nosso propósito, né? Então vai com um propósito na cabeça que você vai conseguir ser resiliente. Boa, que isso, cara. O conselho de vida. Pois é, eu acho que é mais um conselho de vida, mas acho que é o que a galera de restaurante precisa mesmo. Pô, bom demais, cara. Pessoal, acho que é isso, né? Pra gente encerrar o nosso papo de recorrência aí. Cara, que bate-papo bacana, leve, super produtivo aí, ajudou. Tenho certeza que vai ajudar, né, muitos donos de delivery, de restaurante aí que estão acompanhando a gente. Quem está na caminhada, se conecta com isso aqui também. Acho que nada melhor do que trazer gente que, cara, tá no dia a dia, tá no front, já passou por isso, por aquilo, e ainda continua, né, Lucão? Cara, passando por tantos desafios, escalando agora o negócio, abrindo novas unidades, novas operações. Cara, o desafio só vai aumentando, vai mudando de nome, mas sempre vão surgindo novos. e isso que é legal, cara, trazer esses ensinamentos pro pessoal. Lucas, cara, obrigado. E pra galera poder te acompanhar, quem quiser seguir aí, cara, teus negócios, deixa teu Instagram, o Instagram aí dos seus negócios, aí o pessoal poder te acompanhar. Boa. O meu Instagram pessoal é o _ Machado Lucas, e eu tenho a Alochefia, que é assim mesmo, @Alochefia, e @jalapenho.mexicano, meu restaurante. Valeu, Fernando. Eu que agradeço aí o papo, cara. Realmente é sempre bom a gente juntar com outros empreendedores. Eu falo que se a gente juntar, não pode juntar muita dona de restaurante, porque se juntar dona de restaurante junto, a gente só reclama. Mas eu adoro papos assim, cara. Valeu, obrigado pelo convite. Que é isso, meu irmão. Eu que agradeço tua participação, tua presença aqui, com certeza enriquece o nosso papo. E vamos para cima, vamos junto. Obrigado. Bora. Valeu, pessoal. Valeu. Agora. Obrigadão, turma. Até mais. Um abraço.